Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer um vídeo bem pessoal, bem íntimo, que eu tô pra gravar, há séculos, mas eu sempre fico enrolando, que não acho o momento certo, não acho o momento certo. Eu pensei, quer saber, o momento certo quem faz sou eu, então bora gravar. Então eu vou contar pra vocês uma parte muito importante da minha vida, que muita gente não conhece, então se você quer saber mais sobre isso, bora pro vídeo. Então, gente, ai, tô com dor na coluna. Vou direto ao assunto porque provavelmente esse vídeo vai ficar longo, talvez tenha duas partes, eu ainda não sei como é que eu vou fazer. Mas vamos pro papo logo. Para quem não sabe, eu já emagreci 50 quilos. Sim, gente. Eu emagreci 50 quilos. E como que isso aconteceu? Eu fiz bariátrica em 2016, no meados de 2016 eu fiz bariátrica. E emagreci, na verdade, 48 quilos, eu arredondo para 50 porque fica mais bonito. E também porque eu não cheguei a me pesar no meu peso máximo, né? Então, eu faço essa conta mediante o último peso que eu me pesei. E eu sempre fui uma pessoa gorda. Eu sempre estive acima do peso desde que, quando, com 3 anos de idade, eu comecei a engordar, sem motivo aparente, e comecei a engordar. E minha mãe sempre me levando em médicos, em especialistas, só que eu tenho 31 anos. E então, naquela época, não sei, não se falava muito sobre obesidade infantil, não se tinha muito debate sobre isso. Obviamente, não existia bariátrica, não existia discussão sobre ser gordo, né? E então, assim, são muitas questões, eu passei por muita coisa, então eu ainda quero conversar com vocês sobre isso, porque às vezes eu fico com medo, às vezes, de trazer conteúdo sobre dieta, sobre emagrecimento aqui no canal, com medo que soe gordofóbico de alguma forma, e de forma alguma, pelo contrário. Eu sou totalmente contra a gordofobia, eu sou totalmente empoderada e defendo que a gente tem que se amar do jeito que a gente é, que a beleza não tem padrão, que existem várias belezas, enfim, tudo isso. Mas que a gente também tem liberdade pra ter o corpo que a gente quer, né? É importante a gente saber por que a gente quer ter aquele corpo, a gente fazer o que a gente quer pra se sentir bem e apreciar o processo e não se tornar escravo disso, né? Como eu já fui muitas vezes. Então, quero deixar claro isso aqui. Não tô falando nada sobre o que é um corpo bonito, o que é um corpo feio, a estética, nada disso. Eu ainda quero ter muitos vídeos, gente, já tem história. Olha, eu fui uma criança sofrida, uma adolescente sofrida em questão de tanto bullying que eu sofri, gordofobia, que hoje em dia, que a gente já conhece esse termo, que a gente já sabe que é errado julgar as pessoas pelo corpo e tal, já existe o que existe hoje aí. Imagina no meu tempo que não se existia isso, que não existia nem a palavra bullying, né, que tudo era normal. Então vocês fazem ideia, gente, olha. Mas eu fiz muita terapia, deveria fazer mais, acho que não foi suficiente. Mas eu fiz muita terapia pra cuidar disso, porque é uma coisa muito séria. Mas eu não quero focar nesse tema de gordofobia, preconceito, bullying. Isso vai ficar para um outro vídeo, se vocês quiserem também. Se vocês quiserem saber sobre isso, é um assunto meio pesado, mas eu acho que é válido debater. Então, se vocês quiserem saber sobre esse tema específico, comente aqui embaixo que eu trago mais vídeos sobre isso. Como foi crescer sendo uma criança, uma adolescente gorda, né? E como eu enfrentei isso, e como eu me tornei uma pessoa extrovertida e feliz, mesmo tendo passado por tanta coisa. Então deixa aqui embaixo se vocês querem. Agora eu vou focar na minha bariátrica, como que foi, como que eu emagreci, o que rolou. Então, eu com 19 anos, enfim, tive a vida inteira obesa, lutando com peso, blá blá blá. Com 19 anos, um tio meu fez bariátrica com esse médico e deu tudo muito certo, e aí a gente começou lá em casa a debater sobre isso. Só que eu cheguei a fazer os exames e tal, só que eu era muito novinha e não consegui lidar, desistir no meio do caminho. Não me arrependo, eu não tinha maturidade suficiente pra isso. A bariátrica é uma coisa muito séria e a gente tem que ter muita maturidade pra lidar, porque não é fácil. E aí, foi passando em 2015, eu já tava no meu limite, eu tinha engordado muito. Eu vou deixar passando algumas fotos, pra vocês verem como é que era a situação. E também lá no meu Instagram, o mesmo Instagram que eu uso até hoje, assim, que eu tinha um Instagram antigo, que se vocês procurarem Olivia Cascado, vocês vão achar esse Instagram antigo, mas eu não uso mais ele. Mas no meu Instagram atual,
que eu sempre deixo aqui, @olivia.cascardo. Se você falar, no final tem alguns antes e depois, mas eu vou deixar algumas fotos aqui passando enquanto eu falo. E aí eu tava no final da faculdade, tava fazendo só monografia, depois me formei, acabei ficando muito em casa. E não consegui emprego, e aí foi me dando depressão, e eu sofro de ansiedade, e dentro de casa trancada, aquilo virou uma bola de neve, fui engordando muito. E eu sentia muito, eu tenho problema de coluna, eu tenho problema no joelho, e isso era muito agravado, eu não conseguia mais subir a escada direita, era muita dor. Sem contar a questão estética, né, que me deprimia muito, eu não lidava bem com o meu corpo, apesar que eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa, sempre gostei muito de me vestir bem e tal, namorava, tinha a minha vida, né? Tinha meus amigos e tal, mas por dentro, assim, era uma questão que me incomodava muito, mediante tudo que eu passei quando eu cresci, né? Enquanto eu crescia, como pessoa gorda. E então aí fui começando a ficar desesperada porque eu não conseguia fazer nada só, dar um jeito nisso sozinha, não sabia por onde começar. Porque basicamente a gente sabe, você tá acima do seu peso, tá insatisfeito, é só você fazer exercício e dieta, né? Todo mundo sabe que a receita é essa, não existe fórmula mágica. Mas não é bem assim, né? Não é só ir lá e fazer. Sem contar que a obesidade, ela é uma doença crônica, né? Então, você tem que tratar, é uma doença, não é falta de vergonha na cara, não é preguiça, não é nada, é uma doença. Tanto que a bariátrica é um meio de tratamento, né? Um dos tratamentos que existe para essa doença. Então, nisso eu tava já, comecei a amadurecer essa ideia, e uma prima minha também fez essa cirurgia com esse mesmo médico. E aí conversei com ela, já fiquei pensando assim. Nesse meio tempo, um tio meu, muito querido, que Deus o tenha, ele foi diagnosticado com câncer e foi muito difícil pra família e tal. E logo depois ele veio a falecer, mas foi depois que eu fiz a bariátrica e tudo, demorou um tempo. E aí eu vi uma reportagem falando que quando a gente tá acima do peso, existe maior quantidade de gordura interna, né? Antes da nossa gordura ir pra fora, assim, ficar aparente, ela cresce pra dentro dos nossos órgãos, assim, em volta dos nossos órgãos. E essa gordura interna, ela libera uns hormônios que aumentam muito a probabilidade da pessoa desenvolver câncer. Ainda mais nas mulheres, câncer no ovário, no útero. E como eu tava vivendo aquilo ali na minha família, eu fiquei muito apavorada, muito impressionada. E comecei a ver mais, me deu um estalo. E eu comecei a ver a minha questão do emagrecimento como saúde. E eu acho que essa é a diferença, né? Enquanto você vê o emagrecimento ou a sua alimentação, cuidar da sua alimentação, fazer atividade física como uma questão só estética, porque você quer ficar magro, você quer ficar magro, você quer ficar magro, você quer vestir 38, você quer... Isso não vai funcionar. Primeiramente que ser magro não quer dizer ser saudável. Segundo, que nada radical você consegue manter por muito tempo. Então, quando você não foca na saúde, você foca só no emagrecimento, você acaba fazendo coisas muito radicais e que só vão te fazer mal, enfim, dá tudo errado. A gente sabe disso, né? E para você manter, virar um hábito, você tem que mudar a sua mente, né? E quando aconteceu esse estalo dentro da minha cabeça, que eu percebi que eu queria saúde, que eu não tava me sentindo bem da minha saúde, eu tava já sem disposição, me sentindo mal mesmo. E aí eu decidi fazer a bariátrica, comecei a fazer os exames e tudo mais, um médico extremamente confiável, um médico muito conhecido, referência, né, nesse quesito, nessa área. E eu fiz todos os exames, assim, foi um processo longo. E eu decidi, assim, algo instalou dentro de mim que eu queria ser saudável, eu queria viver muito, eu queria ser uma pessoa bem disposta, eu queria ter disposição, que eu era muito jovem para não ter disposição. E, enfim, tava cansada daquilo, queria me sentir bem, assim, com saúde e tudo mais, e era uma coisa que só eu podia fazer por mim mesma. E aí, fazendo os exames, eu descobri que além do meu joelho, que eu tava prejudicadíssimo, até hoje meu joelho não é bom, eu não consegui consertar, eram uns dois que eram ruins, eu consegui consertar um, mas o outro ainda ficou ruim. A minha lombar, tudo, né, que já tava sendo agravada pelo meu peso, eu não podia ter aquele peso tendo uma lesão na lombar. Eu também tava desenvolvendo gordura no fígado, então eu tava ficando cada vez mais doente. E aí eu decidi fazer a bariátrica. O meu peso que eu me pesei, que eu vi na balança, o maior peso que eu tive foi 120 quilos. Eu tenho 1,68, que eu também arredondo para 1,70 porque fica mais bonita. Então eu falo pra todo mundo que tem 1,70, mas na verdade eu tenho 1,68. E eu pesei 120 quilos, mas eu tenho certeza que eu cheguei a pesar mais que isso. E aí eu
Comecei a fazer todo o tratamento, o processo, né? Todos os exames, acompanhamento psicológico, tudo bonitinho, toda uma equipe multidisciplinar que chama, não lembro agora, que tem um nome, né? Que era um monte de especialidades juntas para fazer o acompanhamento. E assim, foi muito importante eu ter decidido naquela época, sabe? Porque se eu fosse mais jovem, eu não teria encarado o que eu encarei. E desde quando eu decidi que eu ia fazer bariátrica, eu já mudei minha alimentação. Já cortei refrigerante. Até hoje eu não bebo refrigerante, faz, sei lá, 6 anos. Vai fazer 7, 6, sei lá. Que eu não tomo refrigerante porque eu nunca gostei, então eu tomava por tomar. E aí eu cortei refrigerante, comecei a mudar minha alimentação, porque eu pensava, eu tinha consciência que o que as pessoas têm mania de falar assim, mas emagreceu com bariátrica? Gente, quem dera que fosse um milagre. A bariátrica não é um milagre, ela é uma ajuda, uma ferramenta de ajuda. E esse vídeo vai ficar muito grande, acho que vou ter que fazer uma segunda parte. É uma ferramenta de ajuda que no início você tem um boom de emagrecimento, mas depois, se você não mantém, se você não consegue manter seus hábitos saudáveis, que é alimentação boa e exercício físico, não tem milagre. É isso e acabou. Você volta a engordar, né? Eu tive reganho, eu engordei bastante depois da bariátrica. Graças a Deus, não tô nem perto do que eu era, né? Mas quero voltar, por isso que eu tô introduzindo isso aqui no canal, porque eu quero voltar. Eu já tô voltando, né? Mas eu quero, acho que eu compartilhando com vocês vai ser mais um incentivo, né? De seguir, né? Eu fiz a bariátrica e, gente, não é fácil. Eu fiz sleeve. E o sleeve é aquele que não mexe no intestino, porque existem 2 tipos de bariátrica, pelo menos na minha época existia, hoje em dia eu não sei como é que tá. Que era aquela mais clássica, que é o bypass, que corta um pedaço do estômago, corta um pedaço do intestino e emenda os dois. E tem a que eu fiz, que é o sleeve, que não mexe no intestino. Ele só corta um pedaço do teu estômago. Tipo, corta um montão, fica o seu estômago uma tirinha assim, eles arrancam o resto fora. É uma coisa bem agressiva, né? Uma cirurgia agressiva. A minha cirurgia foi um sucesso, eu fiz por videolaparoscopia, não tem corte na minha barriga, são só uns furinhos, onde enfiam as câmeras e faz tudo pela câmera. E foi tudo um sucesso, não tive nenhum problema, graças a Deus. Mas assim, mesmo assim, a recuperação é difícil, porque existe muita dor de gases, não senti dor da cirurgia, mas de gases porque eles inflam você por dentro, como eles não abrem, eles precisam de espaço pra mexer ali. Então, meio que eles enfiam gás dentro de você, tô falando assim de maneira leiga, né? Pra poder estufar e ter espaço ali dentro pra eles mexerem. E aí eles retiram um pouco desse gás, mas fica muito ainda. Então, durante 15 dias, eu vi a base de Luftal, tinha que ser Luftal líquido, que eu não gosto nem de lembrar o gosto. Tem gosto de massinha derretida. E isso tinha muita dor, assim, de eu não poder me mexer e tal. E uma parte ruim foi essa. E também o dreno, né? Que fica com dreno, tem que ficar, acho que meu médico acho que deixava 10 dias com dreno, 7, sei lá. Eu sei que ele deixava bastante tempo com dreno. Com um mês eu tava ótima já. Eu já tava começando a fazer exercício, claro, tudo com acompanhamento médico muito certinho. Eu fiz tudo muito certinho, eu tinha muito medo. Eu sou muito medrosa. Então, quando eu decidi fazer cirurgia, eu segui assim, porque eu sei que tem gente que, tipo, com 2 dias tá comendo já, não aguenta e tal. Então, tem que ter um preparo psicológico muito forte, porque realmente é muito difícil. Cada médico tem um proceder, né? O meu médico são 30 dias de dieta líquida. Então, a primeira parte é líquida, 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 e depois um líquido mais grossinho. Mas são 30 dias sem mastigar. E você sonha com comida, você sente dor no maxilar porque você precisa mastigar. Então, assim, mas você não sente fome, né? Porque você fica sem fome durante um bom tempo, depois de uns meses que infelizmente a fome volta. E é bom pra você perceber a diferença entre a fome e a vontade de comer, né? Você acaba aprendendo. Mas a maior dificuldade da bariátrica não é a fome, é a sede. Porque ninguém pensa nisso, né? Eu nunca tinha pensado nisso antes de fazer. Que a gente sente muita sede, porque você não pode beber água. No início, tudo que você bebe é num copinho de café e bem devagarzinho. Então você tá morrendo de sede, você quer fazer glu, 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 né? E não pode, porque... né? Aí eu pegava o gelo, botava numa gaze, porque eu também tinha medo de chupar o gelo solto e engolir. E não pode engolir nada em pedaço, né? Eu tava com o meu estômago todo costurado, não pode. Aí eu pegava o gelo numa gaze e ficava chupando assim, botando na boca e bebendo o máximo de água que eu podia aos pouquinhos. E de noite eu tirava a água de perto de mim, porque eu tinha medo de ir dormindo, sentir muita sede, acordar confusa, esquecer que eu tava operada e beber água em quantidade. Eu tinha muito medo.
E aí, pra mim, a pior parte foi a sede. Eu sentia muita sede. Meu Deus, foi horrível essa parte. E durante muito tempo eu bebi água muito devagarzinho. Hoje, tipo, faz pouco tempo que eu tomo água de um pouco mais rápido. Ainda não tomo água de maneira igual todo mundo toma. É, de glup-glup. E deu tudo certo, gente. Durante 2 anos, quase 3, eu segui tudo certinho. E aí eu emagreci muito rápido, eu fiz muita academia. Eu fiquei 2 anos fazendo academia muito certinha. Depois eu me tornei uma pessoa com alimentação plant-based. Eu cortei tudo de origem animal da minha alimentação. Que isso é um outro vídeo que eu vou fazer pra vocês. Que é outra história, são muitas histórias. E eu fiquei com um corpo ótimo. E eu fiquei com uma saúde ótima. Eu tinha uma disposição incrível. 6 da manhã eu já não tinha mais sono, dormia super bem, acordava super bem disposta, ia pra academia todo dia, enfim. A pele, o cabelo, tudo ficou maravilhoso. Só que, gente, com o tempo as coisas foram acontecendo e eu acabei. Ter um pouco de reganho é normal, né? É esperado, um pouquinho. Mas eu acabei tendo um reganho. Eu tive um pouco de reganho, mas quando eu casei, eu fiz uma dietinha, consegui estar num corpo legal. Mas depois que eu vim pra cá, eu perdi um pouco o controle, porque eu casei, aí eu me mudei de país, aí logo veio a pandemia, eu fiquei 6 meses em casa trancado. Não tem quem não engorde dessa maneira. A ansiedade lascando, eu quando tô nervosa, ansiosa, eu quero roer até as paredes. E aí eu fiz dieta aqui já, fui nutricionista, voltei pra academia, emagreci, depois fiquei desempregada de novo, teve lockdown, eu engordei de novo. Então eu não consegui ainda, não tava conseguindo tomar as rédeas da minha vida. E agora eu quero voltar, por isso eu quero fazer aqui o Diário da Dieta com vocês. Espero que vocês queiram que eu compartilhe com vocês também, que eu acho que isso vai me incentivar. Eu me inspiro muito vendo o Diário da Dieta das outras pessoas. E deixa eu só botar a luz aqui, melhor. Eu me inspiro muito vendo o Diário da Dieta das outras pessoas. Eu gosto, e eu gosto muito de mostrar, tipo, coisas sem radicalismo, sem extremismo, sem, sabe? Eu não gosto de ficar vendo coisas muito inalcançáveis pra mim, porque eu não consigo fazer aquilo, não tenho aquele corpo, não tenho aquela roupa de academia, e aquilo vai deixando a gente deprimida, é normal a comparação, né? Felizmente, mais empoderada que a gente seja, mente aberta, isso aqui, isso é do ser humano. Então eu quero compartilhar com vocês, porque agora eu decidi voltar às rédeas, eu não tô me sentindo muito bem. Ainda eu quero emagrecer um pouco, me sentir mais bem disposta, e principalmente por causa da minha coluna. E pra me sentir bem também, e até porque inverno a gente esquece que tem corpo, né? Porque a gente vive tapada, tapada, tapada. Aí vai chegando o verão, vai esquentando, você vai começando a mostrar mais o corpo, aí você começa a ver, né, que não é aquilo tudo. Então, junto à questão estética, sim, não vou ser hipócrita, eu me sinto melhor quando eu tô com menos peso. Pessoal, eu sei que eu sou bonita de qualquer maneira, isso eu sei, mas, até babei. Mas eu me sinto melhor quando eu tô um pouco mais magrinha. Então, é isso, eu queria compartilhar essa parte com vocês, que do meu emagrecimento e trazer pra vocês que bariátrica não é milagre, que não existe milagre, não existe fórmula mágica, remédio, chá, cirurgia, não tem, tá? Existem muitas coisas que podem te ajudar, te dar um empurrão, te dar uma alavancada, mas para você manter o negócio funcionando e a sua saúde em dia, o seu corpo do jeito que você gosta, não tem pra onde correr, infelizmente. Tem que se exercitar. O sedentarismo é a pior coisa que tem. Então eu acho que uma dieta balanceada, com coisas gostosas. Gente, eu cresci em nutricionista. Nossa, eu cresci fazendo, sabe, quase formada, não, mentira. Respeito muito os profissionais da nutrição. Mas eu conheço muita receita, muita coisa, porque a minha vida inteira foi isso. Então eu tenho muita dica pra passar pra vocês, muita receitinha boa, muita salada gostosa. Então, eu gosto tanto de salada, que saladas boas mesmo, não é alface e tomate, não. Saladona mesmo. E eu já gostava, depois que morei com a Caroline, ela faz cada salada maravilhosa. Que o Rodrigo tinha preconceito de comer só salada e agora ele já tem costume de almoçar só salada, com uns saladões bem caprichados. E eu quero passar isso pra vocês, pra gente trocando dicas, trocando figurinhas e fazer isso juntos, né? Porque eu sei que um vai incentivando o outro. E se vocês tiverem alguma curiosidade, alguma pergunta, algum comentário que não seja nem maldoso, nem de mau gosto, nem escroto, vocês podem deixar aqui embaixo ou lá no meu Instagram. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de saber mais um pouco da minha história. E até o próximo vídeo. Tchau!